De vocês ao final de um jogo em que o Vasco sai na frente, leva a virada, termina no segundo tempo em busca do gol de empate, criando algumas oportunidades, até no lance final com uma chance, novamente uma bola pelo lado direito, mas o árbitro acabou o jogo. O que fica de sentimento, pensando obviamente no jogo de volta em relação à recuperação aí desse resultado e avançar? Qual foi o papo que vocês tiveram aí no vestiário? Boa noite. O sentimento é que o jogo está vivo, né? Não era o resultado que a gente veio buscar. A gente não veio para se defender aqui. A gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação e que a gente vai fazer de tudo para passar. Então, para mim, o jogo está muito aberto. Acho que a gente tem que convocar a nossa torcida para ir para São Januário, nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Nós vamos lutar muito lá. E hoje a gente tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo para lá. A gente tem que ganhar no São Januário e tem que reverter esse resultado e buscar a classificação para a final. A gente vai lutar até o final. Paiva, Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse sobre a opção do João Vitor no banco de reservas, do Léo ter começado essa partida, porque nos 2 gols o Paulinho acaba se antecipando ao Léo e a torcida nas redes sociais já perdeu a paciência. Gostaria que você falasse sobre isso e a possibilidade para o próximo jogo. Claro, ainda tem aí tempo. O que você está pensando também? Obrigada. Nós trocamos as duplas de zagas, né? A nossa dupla de zaga em alguns jogos. A gente, na minha opinião, conseguiu resgatar. Acho que eles vinham de bons jogos. Essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Cada um com a sua particularidade. O Léo vinha de bons jogos, né? É um zagueiro canhoto, isso faz diferença, você jogar com 2 destros. Mas eu sempre falei, eu acho que a gente tem 3 zagueiros ali que estão numa disputa aberta, para esse jogo também era. E a gente optou pelo Maicon e pelo Léo, né? Agora os próximos jogos a gente tem que ver, antes do jogo do Atlético a gente tem 2 jogos importantíssimos, né? O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo, e a gente tem jogado num limite de erro mais alto, né? A gente tem tentado ser mais agressivo, a gente tem tentado jogar pressionando o adversário fora de casa no campo deles, e a gente sabe que a gente fica mais exposto ao erro. Acho que incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás com os zagueiros muito próximos do Léo Jardim. E a gente tem tentado mudar isso, né? E a gente sabe que é um processo. Nesse nível de jogo é muito difícil, fora de casa, marcar da forma que a gente tentou marcar. E eu acho que isso faz parte do processo. A gente tem que ir para frente, o erro de um é o erro de todo mundo. E a gente vai jogo a jogo revendo aí as nossas estratégias, tentando sempre buscar a vitória, evoluir o Vasco como um conjunto, como uma equipe, ser uma equipe mais agressiva. E a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, mas a gente não vai mudar o que a gente está pensando em fazer coletivamente, principalmente de comportamento, de tentar criar uma rotina de agressividade, e a gente sabe, de novo, que a gente vai estar exposto, mas vamos seguir em frente. Boa noite, Paiva. Aqui, Guilherme Gonçalves, de Band Esporte Transamérica. Vou pegar o gancho, você falou muito sobre agressividade, que é um objetivo para esse período, para o próximo jogo. O Vasco precisa, né, para conseguir o resultado, mas também apontando para a criatividade. Você sente que falta um pouquinho disso para o time do Vasco hoje, e que num jogo de volta o Vasco mais do que nunca vai ter que propor jogo. O Vasco talvez sinta mais a vontade reagindo, e vai ter que propor no jogo de volta, porque só a vitória interessa. Como você pensa isso para o jogo de volta? Mudança no sistema tático, até uma mudança de formação? O que você pensa sobre tudo isso? Internamente a gente fala muito com os atletas, né? A gente sabe que o próximo passo que a gente tem que dar é ter mais o controle do jogo com a bola. Então acho que em alguns momentos a gente consegue, mas a gente oscila dentro do mesmo jogo. A gente consegue
ter boas transições. Hoje a gente fez um gol de contra-ataque, que é uma marca que o Vasco tem. A gente consegue quebrar a pressão em alguns momentos, a gente não consegue sustentar isso por um jogo todo. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, nós temos total consciência disso, e a gente vai continuar trabalhando. De novo, também acredito que é um processo que já está melhor do que alguns jogos atrás, mas nesse nível de jogo, para o próximo jogo do Atlético, para onde a gente quer chegar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ter uma criatividade mais alta, e a gente está trabalhando muito em cima disso, e a gente tem que evoluir porque agora a gente quer ser agressivo, a gente quer marcar, mas a gente também precisa jogar. Então a gente tem consciência disso, e a gente está buscando aprimorar. Rafael, tudo bem? Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Eu queria te perguntar sobre o Felipe Coutinho. Quando teve perna, foi um dos destaques, fez um golaço, mas saiu mancando. É dúvida, é um problema mais sério? O que aconteceu com o Coutinho? E que você falasse também do gol, né, da pintura que foi o gol dele. Coutinho, sempre tenho falado aqui que a gente tem que ter paciência porque ele está se recondicionando, né? É um jogador que a gente precisa ter ele em campo sempre. A gente tem o terceiro jogo agora contra o Juventude num período de menos de uma semana, né? Então a gente precisa ter muita cautela para o próximo jogo. Acredito que ali foi mais uma cãibra mesmo, né? Foi mais pelo esforço. Ele correu muito. A gente gostaria de ter um controle maior ali da bola para ele ter que correr menos, mas a gente tem que se esforçar muito para a gente conseguir, principalmente fora de casa, manter uma estrutura alta ali. E ele sentiu, como todos os outros jogadores também sentiram, né? Fisicamente, em algum momento, mas não acho que é nada que preocupe, né? Mas Coutinho é um jogador que dá um outro nível para a nossa equipe, a capacidade que ele tem de reter a bola, de dominar sob pressão, da bola não morrer no pé dele. Então é um jogador sensacional, tem evoluído muito, acho que contemplado com o gol, né? Mais um gol, já tinha feito gol contra o Flamengo também. Então Coutinho voltando a fazer gol, voltando a ser decisivo. E, de novo, agora a gente tem que ver como ele vai reagir a esse jogo, para a gente ver se ele tem condição de jogar o jogo contra o Juventude ou não, ter paciência para a gente sempre ter o Coutinho no melhor nível dele. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Boa noite, Paiva, tudo bem? Bruno Murito aqui do GE. Eu queria que você explicasse a entrada do Alex Teixeira, que era um jogador que em alguns jogos recentes não foi relacionado, né, para a partida, e ali no segundo tempo ele entrou mais pela ponta esquerda, né? Eu queria que você, em outras oportunidades, você já usou o Leandrinho por ali, teria também o Maxime no banco. Eu queria que você explicasse a sua opção pelo Alex Teixeira. O Alex ficou um tempo fora, né? Ele teve uma lesão não grave, mas teve, estava se recondicionando também, mas é um jogador muito experiente, né? Nesse nível de jogo faz muita diferença quando você tem um cara mais acostumado, né? Então a gente tem testado várias opções ali. A gente tem tentado perceber qual é o melhor caminho ali, né? A gente perdeu o Adson, a gente perdeu o David, 2 jogadores importantes, e a gente não pode ficar só remoendo aí a ausência desses 2 jogadores. A gente tem que buscar soluções para a gente perceber o que vai encaixar melhor. Então a gente está testando, a gente está trabalhando, alguns jogadores têm dado grandes respostas ali, e a gente vai tentar buscar o melhor caminho para cada jogo. Hoje a gente conseguiu colocar o Alex por 15 minutos mais ou menos, né? Então é mais um jogador experiente que a gente ganha lá na frente, ganha nos momentos que a gente vai precisar rodar o grupo, e é um jogador qualificado. A gente está tentando ter mais jogadores desse nível aptos aí a hora que a gente precisar. Aqui, Paiva, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Professor, até pegando um gancho na pergunta do Murito em relação justamente a isso, ainda a não utilização do Maxime Domingues. É um jogador considerado versátil, de fácil adaptação, chegou e só teve 13 minutos contra o Palmeiras. Queria saber se o senhor pretende utilizar com mais chance no próximo jogo, o motivo de ainda não utilizá-lo. Sim, Maxime tem treinado bem, é um jogador que está se adaptando, né, à velocidade do jogo. Aqui é um jogo mais intenso, é um jogo que dá um pouco menos de espaço, né? E eu acho que ele está se adaptando bem. Eu acho que é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo, né?
A gente optou pelo Menezes, que tinha jogado o jogo contra o Cruzeiro, então a gente quis ganhar esse ritmo de jogo que o Menezes teve contra o Cruzeiro, mas é um jogador que está a ponto de entrar, entrar e dar conta do recado. É um jogador técnico, é um jogador que dá fluidez de jogo para a gente, e ele já está apto. Acho que a qualquer momento a gente inicia um jogo com ele ou coloca ele no decorrer do jogo, mas ele está nos planos e tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Eu vou voltar nesse assunto, né, porque é o que a torcida do Vasco está querendo saber a respeito do zagueiro Léo. Hoje ele comprometeu nos 2 gols, isso foi claro, né? E você falou que é importante um zagueiro com a perna esquerda. Então, quem brigava pela vaga ao lado do Léo era João Vitor e Maicon. Eu queria saber sobre essa titularidade do Léo, ou se existe a possibilidade também de outro zagueiro atuar por ali. Porque o fator predominante em São Januário vai ser a torcida. E você falou sobre riscos, né? Que você arrisca e às vezes acontecem situações adversas. Só que, e contrário ao seu fator predominante, aquilo que vai fazer diferença, você não acha que vai trazer uma energia ruim em qualquer detalhe que o zagueiro Léo faça durante o jogo e acabando com essa atmosfera? Eu acho que tem um peso grande, sim. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros e a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica, mas é importante, quando chegar o jogo do Atlético, a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que todos os detalhes, assim como você diz, faz muito sentido, e não dá para me encaravar aqui agora para você quem que a gente vai colocar, né? Porque a gente tem 2 jogos antes pela frente, e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para a gente colocar os 2 que vão estar mais aptos e vão conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético, assim contra o Juventude, assim contra o São Paulo. Mas a gente tem que ter paciência ali para a gente perceber o que vai acontecer e a gente vai dar uma resposta para a torcida dentro de campo. Para mim, isso é o mais importante. Paiva, boa noite. Rafael De Angeli, que TV Globo. A gente sabe, você já falou algumas vezes na entrevista, né, que faltam ainda 2 jogos, falta um tempo até essa partida de volta, mas vai ser disputado em São Januário, num outro ambiente. Eu queria saber o que a gente pode esperar dessa partida de volta, mesmo levando em consideração que ainda tem um tempo pela frente. Assim. Como é que você acha que vai ser esse encontro novamente com o Atlético lá? A gente sabe que o Atlético é uma equipe que tem muita posse de bola, acho que é a equipe que tem mais posse de bola no Brasil, e o Vasco vai começar essa partida em desvantagem, né, com uma derrota parcial, digamos assim. Como é que você imagina que vai ser esse jogo lá? Para nós vai ser uma guerra, tem que ser encarado como uma guerra, a gente tem que ir para o jogo do tudo ou nada, a gente não pode em nenhum momento pensar que a gente não vai conseguir, a gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que ir fazer o nosso dever de casa, a gente tem que ir agredir o Atlético o tempo todo, tirar a bola do Atlético, a gente tem que jogar buscando o gol o tempo todo, e a gente tem que jogar no nosso limite. A gente tem que jogar no nosso limite porque está valendo uma final e a gente quer chegar muito nessa final. Então a gente precisa jogar o jogo, encarar o jogo como uma guerra, como uma batalha, e a gente vai ter que sangrar muito para a gente conseguir reverter esse placar. Mas a gente vai, do primeiro minuto, a hora que o juiz apitar, a gente vai buscar a vitória o tempo todo, e a gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. A gente vai lutar muito, a gente vai trabalhar muito para a gente buscar essa classificação para a final. Valeu. Obrigado.